Fala investidor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a início de cobertura da Redditor, da maior empresa do Brasil, uma das maiores empresas do Brasil, e eu quero fazer aí já o início de cobertura do acompanhamento dessa empresa aqui na plataforma. Então, começando pelo resumo, fazendo um resumo aqui do que é a Redditor. A Redditor hoje ela é a maior rede hospitalar, que presta serviços hospitalares do Brasil, com 51 hospitais próprios, um hospital administrado e 45 clínicas oncológicas voltadas para o diagnóstico e tratamento de câncer, além, obviamente, de outras empresas que prestam serviços complementares às redes hospitalares. A Redditor ela é do setor de saúde, como já estou mostrando para vocês, mas o esquema dela é um pouquinho diferente ali das outras empresas que já estão na bolsa, como a Apvida, como Intermédica, como Fleury, enfim, como outras empresas de saúde que já estão na bolsa. Ela foi fundada lá em 1977 como Cardiolab por Jorge Moll, que até hoje está no controle da empresa, e aí depois se tornou a Redditor e foi expandindo aí ao longo de vários estados brasileiros. Falando um pouco dos serviços que a empresa presta, Então ela basicamente está dividida em três grandes áreas, Uma eu não consigo identificar se ela presta serviço só para dentro da sua rede ou se ela terceiriza isso, que é a área de cirurgia robótica, mas ela basicamente presta serviços hospitalares e dentro de serviços hospitalares ela tem 44 grandes áreas de especialidades de atendimento na área da saúde e 27 grandes áreas de exames e procedimentos médicos. Como eu já falei, ela também tem uma grande rede de diagnóstico e tratamento oncológico, então ela tem uma rede voltada para o tratamento do câncer e ela tem o maior parque de cirurgia robótica minimamente invasiva do Brasil hoje. Então são 18 robôs espalhados aí ao redor de 16 hospitais ao longo do país. Não deu a entender, a empresa não deixou claro se ela faz o aluguel desses robôs para terceiros ou se ela usa só para clientes próprios dela, mas ela chegou a destacar esse serviço que ela presta. Então, basicamente, nós estamos falando de uma empresa um pouco diferente das empresas de plano de saúde. Quando a gente está falando das outras empresas que estão na Bolsa Brasileira, nós basicamente estamos pegando, pelo menos as maiores ali, o que elas são? Elas são gestoras de planos de saúde que são verticalizadas. E falando aqui dos principais clientes da Redditor, tá? Então, os principais clientes que ela deixou claro ali, até meio aberto nas suas demonstrações, é a Bradesco Saúde, a Sul América Saúde e os planos de saúde que são autogeridos, Geralmente essas empresas estatais muito grandes, elas têm uma equipe ali que faz a autogestão do plano de saúde dos seus funcionários. E o Banco do Brasil e a Petrobras são clientes da Redditor. Então aqui fica claro que dentro da cadeia do setor de saúde, a Redditor não está no mesmo espaço, vamos dizer ali, que outras empresas que já estão na bolsa, como a Notre Dame, como a Hapvida, que são empresas que são gestoras de planos de saúde, então elas vendem os planos de saúde para as pessoas, tá? E aí, ou elas prestam esse serviço através de hospitais próprios, elas constroem seus hospitais, ou de terceiros. E aí que entra a Redditor. A Redditor, ela é justamente a empresa que oferece toda a infraestrutura hospitalar para planos de saúde. Então, por exemplo, pode ter algum plano de saúde da Bradesco Saúde que não é a Bradesco Saúde que é dono do hospital. Você simplesmente utiliza a infraestrutura da Redditor sendo um cliente da Bradesco Saúde. A mesma coisa com a Sul América, tá bom? E para os funcionários do Banco do Brasil e da Petrobras, a mesma coisa. Então, quem são os clientes da Redditor? São justamente os operadores de planos de saúde e não os clientes finais em si. Então, eu não consigo chegar lá na Redditor e falar que eu quero ser cliente dela, E sim as outras empresas operadoras de plano de saúde no Brasil. E isso tem uma diferença muito grande, eu vou mostrar lá na frente para vocês. Mostrando aqui um pouco da área de atuação da empresa, Então a gente consegue perceber que a empresa tem uma presença muito forte nos dois estados mais ricos do Brasil, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. Então aqui dos 51 hospitais, 52 hospitais que eles têm, 19 estão no Rio de Janeiro, 17 estão em São Paulo, 4 no Distrito Federal e aí todos os outros aí com 4 ou menos, alguns estados aí do Nordeste, e o Paraná é o único estado ali do Sul em que a empresa tem algum hospital.
E quando a gente fala da rede de clínicas oncológicas, a gente também percebe a mesma tendência, né? 11 clínicas no Rio de Janeiro, 17 clínicas em São Paulo, 5 no Distrito Federal, 5 na Bahia, 3 em Pernambuco, 1 no Ceará, 1 no Maranhão e 1 no Tocantins. Então dá para perceber que a área de atuação da empresa é muito forte nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Falando um pouco aqui sobre o tamanho da empresa, né? Então qual que é o tamanho da Redditor? Ela é uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande? Então, na minha visão, ela já é uma empresa grande, tá? Ela faturou aí em 2019 mais de 13 bilhões de reais e tem um patrimônio líquido na casa dos 5 bilhões. Então, ela não é uma empresa pequena. Para mim, uma empresa que já fatura mais de 10 bilhões de reais por ano já é, para mim, considerada uma empresa grande, tá bom? Então, nós não estamos falando de uma empresa pequena que está começando na Bolsa agora. Nós já estamos falando de um grande grupo, para falar a verdade, o maior grupo desse segmento aqui no Brasil, que decidiu abrir o seu capital agora na Bolsa de Valores. Falando agora um pouco dos principais acionistas da empresa, né? Então, hoje, né, um pouco antes do IPO, eu peguei esse dado antes do IPO, né? Como que estava a participação na empresa? Nós temos aqui praticamente 57, 58% das ações da empresa na mão da família controladora, né, a família Moll. Então o Jorge Moll foi quem fundou a empresa lá em 1970 e hoje ele controla a empresa através do seu fundo Delta e de participações diretas dos seus filhos e netos na companhia. E depois nós temos a segunda maior participação do GIC. Quem não sabe o GIC, o Fundo Soberano de Singapura, gente. É como se fosse literalmente um fundo de investimento de um país. E esse país é Singapura, tá? Que é uma cidade-estado. E nós temos o Carlyle Group, com uma participação de quase 12%, que é um dos maiores grupos de private equity. Private equity são aqueles grandes grupos que investem em empresas, às vezes, que não estão listadas na Bolsa de Valores, e o Carlyle Group tem uma ênfase muito grande em pegar esse tipo de investimento. Então, hoje, 56% na mão da família Moll, 26% aproximadamente do Fundo Soberano de Singapura e 12% na mão do Carlyle Group. Então dá para você perceber aqui que são gente de peso. Nós estamos falando de um fundo de um país, nós estamos falando dos maiores grupos do mundo de private equity. Então você dá para perceber aqui que a empresa já era muito estruturada antes de vir para a Bolsa, com acionistas muito grandes. Bom, falando um pouco aqui da governança corporativa, né? A empresa está no novo mercado, ela entrou no novo mercado como a maioria dos IPOs está entrando. Ela tem um free float. O free float é o percentual de ações da empresa que está no mercado, de 2,49%. É óbvio porque muitos fundos entraram muito pesado no IPO dela, né? Para falar a verdade, basicamente o IPO dela foi de investidores institucionais, grandes fundos e grandes gestoras brasileiras, mas a liquidez dela não é impactada por conta disso, tá? Pelo fato de ser uma empresa muito grande, né? Se a gente pegar valor de mercado aí, que hoje ela acho que fechou 125 bilhões de reais, a gente pegar 2% disso é 2,4 bilhões de reais disponíveis para serem negociados na Bolsa de Valores. Então, não tem o porquê a gente ficar preocupado com liquidez. A questão aí é que não está com o mínimo exigido de free float que a Bolsa exige para o novo mercado, que é 25%, mas aí o capital da empresa fica pulverizado, não está na mão. Obviamente, a família Moll continua como controladora, mas tem mais acionistas com uma participação mais de 5% dentro do capital da empresa. O tag along é de 100% e a distribuição de dividendos nela não tem uma política, então acaba utilizando lá a mínima da lei das SAs, que é 25%. Mas obviamente a empresa não tem aí um objetivo de distribuir dividendos, pelo menos não ser uma ótima distribuidora de dividendos, justamente porque é uma empresa que está focada no crescimento dela. Falando um pouco aqui agora, gente, sobre o mercado, né? Fazer uma análise do mercado em que a empresa atua. Como eu já mencionei, a Redditor, ela atua no mercado de saúde e eu quero mostrar aqui nesse primeiro slide aqui, essa imagem que eu coloquei aqui, o tamanho do mercado dentro da economia brasileira e qual que é a representatividade do gasto privado dentro desse mercado, né? Que é justamente onde está inserido a Redditor. Então, no Brasil, em 2019, foram gastos 657 bilhões de reais com saúde. Isso representa 9% do PIB brasileiro de 2019.
Desses 657 bilhões, 43% vieram de gastos públicos, ou seja, que o governo gastou, seja ele federal, estadual ou municipal. Isso representa 285 bilhões de reais. E a maior parte vieram de gastos privados, com 56% de participação, o que representa, em termos absolutos, 371 bilhões de reais. Tá? E nesse valor, né, de gastos privados, 26% vem de gastos particulares diretamente, a pessoa contrata diretamente, o médico, o hospital, e 30% vem de gastos com saúde suplementar. Quando a gente fala de saúde suplementar, nós estamos falando de seguro-saúde ou de planos de saúde, ou seja, é um mercado de 300 bilhões de reais, tá? Então, se eu pegar e mostrar para vocês lá que a empresa faturou 13 bilhões de reais em 2019, então em faturamento a empresa não chega nem a 10% do potencial do mercado, tá bom? Nesse próximo slide eu quero mostrar para vocês o tanto que é gasto com saúde privada no Brasil, tá? Então aqui é um gráfico de 2018, então despesas com saúde no mundo em percentual do PIB. Então tá ali os mesmos 9%, né, quase. E você vai perceber que o Brasil é um dos únicos países no mundo onde o gasto privado é maior do que o gasto público com saúde. Então se vocês olharem essa coluna aqui do Brasil, do PIB de 2018, 3,96 foram com gastos públicos, por cento, né, do PIB, e 5,24 foram gastos privados. Então, o mercado privado hoje, pelo menos, tem uma representatividade maior em termos de gastos, de despesa do PIB brasileiro do que o próprio setor público. Lembrando que aqui, gente, só 25% da população brasileira depende de gastos com saúde privado, tá? Então, só 25% da população brasileira tem planos de saúde, ou seja, aproximadamente 50 milhões de brasileiros. Os outros 150 milhões de brasileiros, ou 75% da população, dependem exclusivamente de saúde pública. Então, dá para ver aí a disparidade, né? Enquanto a saúde pública é a que menos gasta dinheiro realmente com saúde, é onde a maior parte da população depende. E o gasto privado, que é onde justamente, como eu mostrei, tem 56% de participação de todos os gastos com saúde no Brasil, apenas 25% tem acesso à saúde privada. Então, a gente vê nisso aqui um potencial de crescimento, né? Primeiro, se as pessoas começarem a ganhar mais, naturalmente elas vão começar a migrar da saúde pública para a saúde privada. Isso é fato, né? Principalmente aqui no Brasil. E isso aqui mostra justamente isso. E também, se as pessoas começam a migrar do setor público para o privado, quer dizer que aqueles 56% vão ficar cada vez maior e aqueles 370 bilhões vão virar um mercado cada vez maior. Então a gente justamente enxerga esse potencial de crescimento, óbvio, se houver uma melhora econômica no país, sustentável durante longos anos, que permita realmente as pessoas saírem de um estado onde elas não tenham essa cobertura e conseguir empregos que às vezes oferecem um plano de saúde ou até mesmo elas conseguirem pagar por conta própria. Agora, analisando um pouco o crescimento do mercado da empresa no Brasil, tá? Eu sempre gosto de mostrar como a empresa atua exclusivamente no Brasil. Eu quero mostrar como que foi o crescimento nos últimos anos da economia brasileira. Eu sempre coloco esse gráfico de empresas que atuam só no Brasil. Então, dá para perceber que de 2010 para cá o nosso PIB só caiu e os últimos 3 anos está andando de lado. Então, é justamente nesse cenário de crise que nós passamos, a pior crise que o país passou em 2015 e 2016, e uma economia meio estagnada aí nos últimos 3 anos e agora a pandemia. E como que o mercado vem reagindo a isso, né? Então, o mercado ele teve um crescimento expressivo lá de 2008 até 2014, tá? Então ele cresceu 21%, ele saiu em número de beneficiários, tá? Então aqui eu estou colocando em milhões de brasileiros que eram beneficiados com um plano de saúde privado. Então esse número em 2008 era 41 milhões de brasileiros e ele subiu para 50 milhões, ou seja, 9 milhões de brasileiros começaram a contratar planos privados de saúde. Isso representa um crescimento de
21,84%. Só que justamente ali, depois de 2014, começa a crise, 2015, 2016, e aí o número começa a cair gradativamente. Então, de 2014 para 2019, a gente começou a experimentar uma queda no crescimento do mercado. Para falar a verdade, uma queda no crescimento não. A gente começou a ver uma diminuição do mercado, né? Então, o mercado retraiu 6,9% em número de beneficiários. Então, eram 50 milhões em 2014 e passou a ser 47 agora em 2019. Então, a gente está experimentando nesses últimos anos, nesses últimos 5, 6 anos, uma queda do mercado, uma diminuição do mercado, justamente por conta da crise. As pessoas estão sendo demitidas e por conta disso, obviamente, perdem acesso ao plano de saúde, ou porque a renda delas diminuiu e aí, em última instância, elas têm que tirar o plano de saúde, deixar de pagar o plano de saúde, tá bom? Então, é basicamente esse o cenário que a gente encontra aí em número de beneficiários. Agora, em crescimento de despesa, a situação já é um pouco inversa, né? Então, se a gente pegar aqui de receitas, né, que foram geradas pelas empresas, pelas operadoras de planos de saúde no Brasil de 2008 até 2018, ou seja, pegando um espaço aí de 10 anos, em média, a receita cresceu desse mercado 12,47%. Então saiu de 59 bilhões de reais para 192 bilhões de reais em 2018. Por que isso acontece, Matheus? Por que o número de pessoas cai, mas o número da receita continua aumentando? Porque justamente a inflação no setor de saúde é uma das maiores inflações que existe na economia. E pelo fato de ser algo essencial, as pessoas acabam priorizando a saúde do que outras coisas, né? Até mesmo quem refaz essa regulação de preços no mercado, de ajustes, é a própria ANS, a Agência Nacional de Saúde. E aí, justamente, ela permite até às vezes que as operadoras de plano de saúde façam esses reajustes. E, consequentemente, se você faz um reajuste e a pessoa não deixa de pagar, ela vai pagar o que você pedir, a esse crescimento de receita. Então, isso aqui mostra, de uma certa forma, uma resiliência do mercado em si. Porque mesmo as pessoas tendo passado por uma crise, tendo piora no seu emprego, piora na sua situação econômica, e o mercado sentir isso através da diminuição de pessoas que estão cobertas por planos, a receita continuou crescendo. Então é um mercado que consegue imprimir crescimento de receita mesmo em momentos de recessão, tá bom? E como que a empresa aproveitou esse período, né? Então eu consegui pegar aqui os dados da empresa dos últimos 5 anos e a empresa vem apresentando um crescimento muito grande se comparado ao próprio setor, né? Então nos últimos 5 anos a empresa cresceu em média 21% a sua receita, 32% o seu lucro operacional, 29% o seu lucro líquido e 30% o seu patrimônio líquido. Então, enquanto o mercado está lá crescendo 12% ao ano, a empresa veio crescendo 30% ao ano em média, o seu lucro e o seu patrimônio líquido. Então é um crescimento muito expressivo. Já vou falar lá na frente como que a empresa conseguiu esse crescimento. Falando um pouco sobre concorrência, né? Se a gente analisar aqui, vamos prestar atenção mais aqui nessa última coluna em 2019, né? Existiam 6 mil hospitais aproximadamente no Brasil. Desses 6 mil, 1.860 eram hospitais privados, 1.789 eram hospitais sem fins lucrativos, né, de ONGs, e 2.392 hospitais eram de hospitais públicos. Então você percebe que é um setor extremamente fragmentado. Então para pensar, né? Se a Redditor é a líder no Brasil em número de hospitais e de leitos e ela só tem 51 hospitais e no Brasil existem 6 mil hospitais, só hospitais privados são mais de 1.800, dá para imaginar que ela ainda, mesmo sendo líder, ela é muito pequena em relação ao mercado. Isso quer dizer que é um mercado extremamente fragmentado, não tem um grande player. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui do setor de cerveja. Nós temos basicamente 3 grandes players, que é a Ambev, que é a Heineken e a Petrópolis. No setor de saúde não existe isso, principalmente no setor de hospitais. Então a gente percebe que existe uma concorrência muito grande, mas também isso abre espaço para a consolidação, que é justamente
o que a Redditor está fazendo. Ou seja, ela começou a liderar esse processo de adquirir ou até mesmo construir novos hospitais para assim se tornar um grande player dentro do mercado. Então a gente enxerga um espaço muito grande ainda para a empresa crescer nesse sentido. Fazendo uma análise aqui das 5 forças de Porter, né? Então as 5 forças de Porter visa mensurar o quão protegido é aquele mercado e quão protegido é a empresa dentro do mercado que ela atua, né? A ameaça de novos competidores dentro desse mercado é média. Por quê? Porque não é tão simples você abrir um hospital, mas também não é nada tão complexo, não demanda aí um capital absurdo, né? Diferente, por exemplo, se for abrir uma petrolífera. Então, é difícil você abrir um hospital? Tem um nível de regulação? Tem, mas também não é impossível. Se fosse, não existiria mais de 1.800 hospitais privados ao redor do país. Então, eu caracterizo aí como média o nível de ameaça de novos competidores dentro do setor de serviços hospitalares. O poder de negociação dela com os fornecedores é médio, tá? Então ela lida com grandes fornecedores. Então isso, gente, dentro da cadeia tem muita importância. Por quê? Porque se você tem um fornecedor que é maior que você, ele pode imprimir preço e aumentar o seu custo. E você não tem o que fazer, justamente porque ele é maior do que você. Então o que ela faz? Ela tem uma estratégia lá de pulverização, né, de diversificação dos seus fornecedores para um mesmo item, por exemplo, hospitalar, justamente para não depender muito de um único fornecedor e acabar ficando na mão dele. Então diz a empresa que ela não tem nenhum fornecedor da qual ela tenha muita dependência, beleza? Já o poder de negociação dos compradores, dos clientes dela é muito alto. Por quê? Se a gente voltar lá atrás na análise, você vai perceber que os principais clientes dela são o Bradesco, a Sul América, a Petrobras e o Banco do Brasil. Então dá para você imaginar quem que é maior? O Banco do Brasil, a Petrobras, o Bradesco, a Sul América ou a Redditor? Todos os clientes ali que ela mencionou, que ela deixou claro que são clientes dela, são maiores do que ela. Então, isso tem um impacto muito grande, porque se um dia a Petrobras deixar de utilizar, né, para o seu plano de saúde, ali para os seus funcionários, a infraestrutura da Redditor, deixar de contratar, simplesmente a empresa vai ter uma perda de receita muito grande. Para você ter noção, somando os dois maiores clientes da empresa, eles representam 46% da receita da Redditor. Ou seja, como as empresas são muito grandes, eles acabam tendo uma vantagem competitiva sobre a Redditor. E a Redditor acaba sofrendo, porque como ela é menor, ela acaba dependendo desses clientes, tá? Então isso é um ponto a ficar atento dentro desse negócio. A ameaça de produtos substitutos é baixa, serviço hospitalar é serviço hospitalar e a rivalidade entre concorrentes é alta, tá? Então, muito pulverizado aí o setor de saúde, principalmente serviços hospitalares no Brasil. Então, fazer um comentário aqui dos 4 pilares da análise financeira da Redditor, tá? Então, se a gente analisar aqui a rentabilidade da empresa, olhando as margens de lucro, os índices de rentabilidade, quando eu falo rentabilidade, estou falando de ROI, ROIC, ROA, eles são muito próximos ao mercado. Então eu peguei a Redditor e comparei ela com as outras empresas do setor de saúde, Odontoprev, Qualicorp, HP Vida, Fleury, Notre Dame Intermédica, enfim, com as outras grandes players do mercado de saúde que estão na Bolsa de Valores, e a margem de rentabilidade delas é muito parecida, muito próxima, tá? A margem bruta, ou seja, o lucro bruto da empresa, a margem bruta da Redditor é menor do que os seus pares no mercado. Por quê? Justamente porque o custo maior é da Redditor, porque é ela que oferece a infraestrutura. Então, imagina assim, a Redditor constrói os hospitais, contrata os médicos, compra as marcas, oferece toda a infraestrutura. E aí vem uma operadora de plano de saúde, vende o plano de saúde para alguém, e aí ele contrata a Redditor para oferecer a infraestrutura. Então, as operadoras de plano de saúde não têm o custo direto de infraestrutura, e por isso, no balanço, a margem dela, bruta, é maior. Já como é a Redditor que assume todos os custos primeiro, depois para repassar isso para o cliente, ela acaba tendo uma margem bruta menor, porque é justamente ela que oferece toda essa infraestrutura, então isso é normal. Mas quando a gente desce ali para margens operacionais e a margem líquida, o lucro líquido da empresa, ela está em linha com os seus pares no mercado, tá bom?
A liquidez e capital de giro da empresa é muito confortável, bem acima dos seus pares no setor, só que essa liquidez ela é meio enganosa. Por quê? Porque a empresa ela captou muita dívida, ela deixa muita dívida parada ali no caixa da empresa para fazer novas aquisições ou para construir novos hospitais. Então não é uma liquidez que é só proveniente da operação da empresa, né? Muito se dá com dinheiro captado, com dívida captada, que a empresa deixa ali parada para comprar novas empresas, e isso obviamente faz a liquidez, a situação de curto prazo da empresa ficar bastante confortável, tá bom? Dentro da análise patrimonial, é uma empresa com maior alavancagem. O que isso quer dizer? Ela tem muito capital de terceiro, enquanto na média, tá, no setor de saúde, a participação de capital de terceiro nas empresas é de 60%, na Redditor esse número chega a 85%, tá? Então ela é bastante financiada por terceiros e principalmente por dívida, né? Então ela pega muita dívida fora do país, dentro do país, então é uma empresa bastante endividada. E o capital é bastante investido em imobilizado, justamente porque é ela que oferece essa infraestrutura. Então o principal negócio dela é infraestrutura, ter equipamentos, materiais, hospitais, prédios, enfim. Então isso é natural do negócio. E por fim, falando do endividamento, ela é muito endividada, tá? Como eu já comentei, ela pega muita dívida. Para você ter noção, a dívida líquida da empresa em 2019 era maior do que o valor de mercado de algumas outras empresas. Então, se a gente pegar, por exemplo, se eu não me engano, acho que a Qualicorp vale menos que a dívida líquida da Redditor, né? Então, para você ver o tamanho da dívida dela, ela tem mais dívida do que o valor de mercado de algumas empresas de saúde na Bolsa de Valores. Então, é muito alto, só que é um endividamento de longo prazo. O que me preocupa aí é que o custo da dívida, até pelo fato de boa parte da dívida dela ser internacional, ter impacto por conta do dólar, né? Então, ela utiliza a operação com derivativos para se proteger das dívidas e tal, né? Para não deixar que a oscilação do dólar tem um impacto muito grande, mas isso acaba tendo impacto no resultado financeiro dela, tá bom? Mas a empresa vem conseguindo de alguma forma equilibrar isso, mas os indicadores de endividamento da empresa são muito maiores do que de outras empresas comparado na Bolsa de Valores. Olhando um pouco os múltiplos aqui, né? Dá para perceber esses múltiplos aqui eu peguei antes dela fazer o IPO, né, com os dados do IPO dela. Hoje esses múltiplos já estão maiores porque a empresa teve valorização, mas dá para perceber nitidamente que existe uma expectativa do mercado muito grande sobre a Redditor, porque olha o PL dela, 252, gente. A segunda maior é 63, que é justamente a Notre Dame Intermédica. Então você vê que é muito grande a diferença entre a precificação da Redditor para os seus pares no mercado. Então isso indica que existe uma expectativa muito grande do mercado em relação ao crescimento da empresa nos próximos anos, que vai fazer com que o lucro dela dispare. É um dos maiores PLs da Bolsa. Quando a gente compara também outros múltiplos como o PVPA, olha aqui a diferença, né? Isso aqui é o preço sobre o valor patrimonial da empresa, ou seja, o patrimônio dos sócios realmente. O preço que está hoje de mercado é 21 vezes o próprio patrimônio da empresa. Esse preço já subiu para 24, 25, se eu não me engano. Então, o segundo lugar ali é a DASA com 9, né? Então, mais de 2 vezes o segundo lugar. Olhando aqui agora também o EV/EBIT, que leva em conta a dívida, né? Então, se a gente pegar aqui a Odontoprev, a Hermes Pardini, a Qualicorp, Fleury, a Notre Dame, a HP Vida, vocês vão perceber que é muito grande o disparate também com o EV/EBITDA levando em conta a dívida, tá? Então a segunda maior aí é a HP Vida com 40 vezes o EBITDA dela, né, o Enterprise Value dela, e a Redditor dá 85 vezes. Então o que eu quero mostrar para vocês com esses múltiplos, né? Mostrar que realmente existe uma expectativa muito grande do mercado em relação à empresa, que os múltiplos da empresa estão muito esticados em relação aos seus pares, e isso se dá justamente porque a empresa está com essa estratégia, já vem com essa estratégia já faz uns 10 anos, de consolidar o mercado e vem adquirindo dívida e comprando e construindo e expandindo, e ela quer se tornar realmente, pelo menos é o que ela promete, se tornar líder do mercado de serviços hospitalares no Brasil e se tornar um grande player ali, tá?
e obviamente o mercado botou fé nisso e isso fica muito evidente nos múltiplos, a disposição que o mercado está de pagar por essa empresa. E qual que é a nossa visão a respeito disso, né? Fazendo uma análise estratégica da empresa, o que a gente enxerga como força, como fraqueza, como oportunidade e como ameaça. Então, como força, analisando a empresa, né? Ela tem uma rede forte de clínicas oncológicas, uma das maiores do Brasil. Então, esse é um tipo de serviço, gente, que ninguém deixa de pagar, né? Então, quando a pessoa descobre que está com câncer, ela vai pagar. Então, na minha visão, isso é uma força dela. Ter, além dos serviços hospitalares, ter uma das maiores, mais modernas clínicas de oncologia do país. Eu vejo esse segmento muito resiliente. Obviamente porque quando alguém está com câncer, ela não vai pensar duas vezes em se tratar e vai gastar o que for necessário, tá bom? Outra força dela é que ela atende basicamente o público classe A e classe B, né? Então a Redditor é muito famosa por ter até mesmo trazido para o Brasil o conceito de hotelaria hospitalar. Então aqueles quartos realmente chiques, parece um hotel, literalmente, que você está dentro do quarto. E ela atende aí, então, basicamente, o público classe A e público classe B, que justamente são as classes sociais que têm menos oscilação, né? Então, a pessoa, quando tem uma crise, por exemplo, quem acaba deixando de contribuir com o plano de saúde são justamente os trabalhadores que são demitidos ou tiveram a sua renda caindo, né? Aquelas pessoas que têm salários maiores acabam, mesmo que a sua renda caia, acabam ainda comportando um plano de saúde, e eu vejo isso como uma visão positiva para a Redditor. Ela tem economia de escala, justamente por ela ser a maior do país, ela acaba economizando, tendo economia operacional, e é justamente isso que ela quer aumentar, ficando cada vez maior, né? Ela aumenta o poder de negociação dela, que é uma outra vantagem que eu coloquei aqui embaixo, com os seus fornecedores e com os seus clientes, mas ao mesmo tempo também ela melhora a sua eficiência operacional. Pelo que deu a entender, a empresa tem um pré-modelo de aquisição. Do ponto de estudo de viabilidade até o ponto de operacionalizar uma empresa, um hospital que eles adquiriram, demora 3 meses. Então é muito rápido, tá? Para eles comprarem o hospital, já colocar o hospital dentro do esquema de operação do modelo da Redditor e já começar a operar. Então, se ele faz uma compra hoje, dentro de 3 meses aquele hospital já está operando dentro do sistema deles. Então isso é muito rápido, principalmente para quem quer crescer, né? Então acho que eles desenvolveram e amadureceram esse modelo ao longo desses anos que eles vêm crescendo via aquisição, e isso, pelo que eu entendi, está muito maduro dentro da empresa, e eu vejo isso como uma força dentro de um setor que está muito preparado para ser consolidado, beleza? Aqui é uma faca de 2 gumes, mas eu coloquei tanto como uma força como uma fraqueza, que é ter clientes muito grandes. Então, isso de alguma forma traz uma estabilidade muito grande. Então, imagina você ser uma rede de hospital que oferece infraestrutura para os planos de saúde do Bradesco, da Sul América, que são as 2 maiores operadoras de saúde do Brasil, e ter como cliente também as 2 maiores empresas, uma das maiores empresas, as 2 maiores estatais brasileiras, traz uma segurança e uma solidez muito grande para a empresa. E outra vantagem competitiva que eu vejo aqui é que ela tem sócios muito grandes. Então eu falei lá atrás que os principais sócios dela, além da família controladora, é o Fundo Soberano de Singapura e o Carlyle, né? Então isso não traz só dinheiro, né? Reforço financeiro, mas traz também, e isso acontece muito dentro dessas aquisições de private equity, a troca de experiências, a melhora na gestão da empresa. Então traz uma série de benefícios, principalmente para a gestão da empresa, do que se você tivesse um sócio que não é tão grande assim. Fraquezas, né? Ela não é verticalizada, como é o que acontece, por exemplo, com a Notre Dame, com a HP Vida, com a Qualicorp. Então não é uma empresa que ela atua na ponta vendendo planos de saúde, então ela está limitada ali a um lado da cadeia. E o que acontece? Ela fica muito exposta à boa vontade das operadoras do plano de saúde, né? E isso bate aí numa segunda fraqueza, que é justamente ter clientes muito grandes. Por isso que eu coloquei aqui também que é uma faca de 2 gumes. Então o que aconteceu? Até pouco tempo atrás, a Amil, que era uma das maiores operadoras de plano de saúde do Brasil, cancelou um contrato
com a Redditor. Então a Mil oferecia a estrutura da Redditor para os seus clientes, tá? E aí simplesmente ela cancelou o contrato e falou que ela iria utilizar outra estrutura ou criar uma estrutura própria, simplesmente cancelou o contrato. Então justamente pelo fato da Redditor não ser verticalizada, ela fica muito na mão de grandes operadoras de plano de saúde. E aí nesse ponto é uma desvantagem, uma fraqueza você ter clientes muito grandes. Porque se você fica na mão justamente dessas empresas e elas acabam sendo muito grandes, elas vão ter um alto impacto na receita da Redditor, tá bom? Oportunidades que eu enxergo para a empresa. Existe um déficit, uma subpenetração do setor privado no sistema de saúde brasileiro, como eu mostrei, né? Então, 25% só da população brasileira é atendido pelo setor de saúde privado, então tem 75% da população que são atendidos pelo setor público, então eu enxergo isso como uma oportunidade. Já é comprovadamente, né, estudos do IBGE mostram isso, que está acontecendo sim já um processo de envelhecimento da população brasileira e eles acreditam que até 2050 a pirâmide vai estar invertida, ou seja, nós teremos mais gente no topo da pirâmide, pessoas mais velhas, do que na base da pirâmide, pessoas mais novas, e obviamente quanto mais velho você fica, mais você precisa de cuidados com a saúde, e isso vai elevar o gasto das famílias com saúde, beleza? E a consolidação do mercado, que é a principal oportunidade que a gente enxerga aí. Então, como eu mostrei, é um mercado muito fragmentado, muitos hospitais, e isso, de certa forma, abre a oportunidade, que é justamente essa a promessa da Redditor, de consolidar esse mercado, se tornar o maior player dele. E como ameaças, eu vejo grandes distratos, que é justamente o que aconteceu com a Amil, e como eu já falei, os dois maiores clientes dela têm 46% da receita, fornecem 46% da receita da empresa. Então imagina se um desses faz um distrato. Isso tem um impacto muito relevante na receita da empresa e uma maior consolidação das empresas do plano de saúde. Então cai também nesse ponto aqui de clientes grandes. Se as empresas de plano de saúde começam a ficar muito grandes, elas acabam tendo um poder maior de negociação com a Redditor e também se elas fazem um distrato com a Redditor, isso tem um impacto nos negócios da empresa, tá bom? Então é isso, pessoal, essa foi a nossa análise completa do maior IPO de 2020, que foi a Redditor, tá? Código na bolsa RDOR3. Agora, se você quer saber, né, porque não acaba aqui, se você quer saber qual é a nossa tese de investimento para essa empresa, ou seja, o que a gente acredita que vai acontecer no futuro, qual é o nosso valuation para a ação e, por fim, a nossa recomendação para qual estratégia ela serve, é só você aproveitar e se tornar assinante por apenas R$1. Isso mesmo, nossa assinatura premium da Alto Investimentos sai por apenas R$1. É só você apontar para o QR Code que está aparecendo na tela agora e já se tornar o nosso assinante. Entra lá e confere, não perde tempo. É isso e eu te vejo numa próxima análise. Até lá!